Estamos no verão amazônico, época que aumenta as queimadas e incêndios florestais. O verde se transforma em cinza, a rastro da destruição do meio ambiente. Com a floresta em chamas, os animais acabam sendo vítimas do fogo. De acordo com esse tenente do batalhão da Polícia Ambiental de Rondônia, vários animais já foram resgatados vítimas das queimadas nos últimos meses. Houve animais que a gente recolheu aqui na área urbana, às vezes até a população também veio deixar no batalhão, e nós direcionamos aos CETAS, que é o setor responsável na Universidade Federal, que tem uma parceria com a usina. Quanto mais próximo das zonas urbanas, a gente tem uma incidência menor de fauna nativa. Tá? As aves, geralmente, elas conseguem voar, a não ser quando o fogo chega de repente. Alguns outros animais rasteiros, ou que não conseguem se deslocar numa velocidade maior, ou que a característica morfológica dele, a anatomia dele, favorece se queimado, por exemplo, um tamanduá. O tamanduá-bandeira, por exemplo, ele infelizmente, quando acontece um incêndio e ele não consegue se deslocar a tempo, ele morre mesmo carbonizado. Tá? E algumas outras áreas, que mesmo que tenha algum curso d'água, as capivaras sofrem muito com isso, porque até elas conseguirem chegar no curso d'água, às vezes esse incêndio já passou e já queimou. O ano passado nós tivemos casos aqui de capivaras e outros roedores, como pacas e cutias, que nós recepcionamos com diversas lesões de queimaduras. Então, principalmente esses animais, e os répteis em geral, né? Cobras, serpentes, lagartos, esses sofrem mesmo, porque eles não conseguem correr a tempo. Vítimas do fogo e também dos atropelamentos. Com as queimadas, aumenta a presença de animais nas rodovias. Aqui em Rondônia, desde o início do ano, foram registrados 50 acidentes envolvendo o atropelamento de animais. Agora, com o período de estiagem, a Polícia Rodoviária Federal alerta que aumenta o risco de acidentes deste tipo. Com o aumento das queimadas, os animais procuram refúgio e utilizam a rodovia. Para transitar, nesse momento, é necessário que os condutores redobrem o cuidado, respeitem a velocidade da rodovia, diminuam a velocidade ao avistar os animais e comuniquem à Polícia Rodoviária Federal. Acidentes envolvendo a presença de animais nas rodovias costumam ser fatais tanto para os animais quanto para a vida humana. Rondônia teve um aumento circunstancial no número tanto de feridos como de mortos. A gente já contabilizou até agora 29 feridos graves e 2 mortos. Até o mês de julho. Este ano, mais de 1.600 focos de calor foram registrados em Rondônia. A previsão é que o estado enfrente um dos verões mais quentes dos últimos anos, o que aumenta a preocupação com os danos causados ao meio ambiente e à fauna. Ainda mais nesse ano que um processo climatológico muito mais intenso, né? Os danos do El Niño, que iniciou em meados do ano passado, está adentrando aqui como um dos anos mais quentes da história. A gente vê o nível do Rio Madeira mais baixo dos últimos 48 anos. Ele está mais baixo do que o ano 2005, que foi gravíssimo. E nós estamos ainda no mês de agosto, início. Geralmente, os danos são maiores, mais severos, setembro ou outubro. E esse ano não. Esse ano, em julho e agosto, os índices estão altíssimos. Então, o tempo muito seco, baixa umidade relativa do ar, pouca aparição de chuvas, né, raríssimas, esse ano nós tivemos em Rondônia, eles geram muito combustível, né, esse mato seco, ou a floresta mesmo, com um pouco teor de umidade. Isso favorece os incêndios. O superintendente do IBAMA alerta que é preciso mais conscientização ambiental para combater as queimadas. Infelizmente, não só em Rondônia, como em diversos outros estados amazônicos, existe um hábito, uma cultura do uso do fogo. Então, aquela folha que no quintal ela se acumula, a pessoa tem costume de ir lá juntar e colocar fogo. Isso é extremamente danoso. Não tem nem que se dizer, todas as pesquisas científicas demonstram o quanto isso faz mal para o meio ambiente como um todo e para o ser humano que está ali respirando aquele gás. Essas toxinas emitidas através da queima em geral. Em Rondônia ainda tem-se o costume grande de limpeza de áreas de pastagem, principalmente, através do uso de fogo. Então, muitas vezes, a pessoa coloca um fogo no seu quintal ou dentro daquela propriedade e esse fogo vai se alastrando, pegando diversas outras propriedades. Hoje, praticamente não tem uma barreira capaz de segurar um incêndio de grandes proporções, em virtude desse clima seco que nós estamos passando. O que a gente pede para a sociedade como um todo é que deixem de utilizar essas práticas. Nós temos as instituições públicas, estaduais, federais, que demonstram tecnicamente outras formas de você utilizar para a limpeza dessa pastagem ou de outras áreas. Em vez de utilizar o fogo, existem outras formas menos danosas ao meio ambiente e muito mais saudável, em geral, inclusive para a saúde humana.
Quem pratica crime contra o meio ambiente está sujeito a penalidades. Nós temos 3 esferas de penalidades para quem comete crime ambiental. Tá? Uma é a esfera administrativa, que é através de uma multa que o IBAMA aplica, ou o órgão estadual, que é a SEDAM ou a Polícia Ambiental, e o órgão municipal, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, uma das 3 pode aplicar, das 3 instituições, esferas, podem aplicar uma multa. Essa multa depende da área, depende qual é o dano que foi causado. Então, numa área de pastagem, é R$1.000 por hectare a multa de área queimada. Tá? Destruir pastagem, destruir área agropastoril mediante uso de fogo. Tá? Se for em área florestada, essa multa ela é de R$7.500 por hectare, podendo chegar a R$50.000 por hectare se for em área de preservação permanente. Então é uma multa altíssima e o fogo você não controla, ele alastra mesmo. No âmbito municipal, existem leis municipais que regem esse assunto. A multa também é alta para quem queima aquele lixinho no fundo de quintal. A Secretaria Municipal de Porto Velho ela aplica constantemente esse tipo de multa. Tá? Isso na esfera administrativa. Além disso, nós comunicamos crime ao Ministério Público, tá? Que vai fazer a denúncia ao judiciário e a pessoa vai sofrer uma pena, tá? Através de uma ação criminal em relação àquele dano causado ao meio ambiente.